que essa palavra, ela vem do coração de Deus para o seu coração. Pastor, qual o título da pregação? Qual o título da mensagem? Eu vou te dizer agora. O título da mensagem é: Deus não é homem para que minta. Prepara o seu coração. Título da mensagem: Deus não é homem para que minta. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, tá? E sabe, gente, muitas pessoas receberam uma promessa do Senhor. E essa promessa, ela, embora demorada, ela foi prometida para Deus. Aliás, foi prometida por Deus. O homem mente. O homem engana, né? O homem te decepciona. O homem falha. Geralmente, muitas pessoas prometem, né, algo para você e de repente elas voltam atrás naquilo que prometeram. Mas Deus não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Inclusive, o título da nossa mensagem é essa. Eu queria que você, nesse momento, compartilhasse essa mensagem, tá? Com seus amigos, com seus irmãos, em nome de Jesus. E para começar essa palavra, eu queria que você, em nome de Jesus, abrisse o seu coração. Números 23, o versículo 19, para nós iniciarmos a palavra. Números capítulo 23, aí no Antigo Testamento, no versículo 19, preste bem atenção, tá? Capítulo 23, versículo 19, diz assim o texto sagrado. Encontrou? Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem ou filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Interessante isso aqui, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E diz aqui: porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Amados, andar por fé quer dizer crer em Deus. Ainda que não entendamos o propósito de Deus em algumas circunstâncias da nossa vida, ainda que não entendamos, mesmo assim devemos crer, devemos acreditar. A vida é feita de circunstâncias e essas devem ser superadas. Você vai passar por dias difíceis, o dia mau, o dia do abandono, o dia da tristeza, mas o Deus que te fez a promessa, Ele vai cumprir. O Deus que prometeu para você, Ele vai cumprir. E sabe o que é o pior? O pior é que muita gente chega assim: rapaz, será que foi Deus mesmo que falou para você? Rapaz, olha, fulano não é querendo jogar água fria, não é tentando jogar terra, tá? Não é tentando aí desanimar você não, mas olha, pensa bem, talvez foi a emoção. Querido, quando Deus fala, Ele não deixa dúvidas. Quando Deus fala, Ele não deixa dúvidas. Ele prometeu, Ele não é homem para mentir. Vai acontecer, vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Não importa quando, não importa como, vai acontecer. Sabe, o problema do nosso fracasso não está nas circunstâncias, gente, e sim nos limites dos nossos sentimentos. Pois os limites estão dentro de nós. Todos nós temos uma circunstância a ser superada, sabia? Todos nós.
Mas infelizmente existem muitos que desistem, porque o sentimento que está em nosso coração pode nos levar a ter uma visão certa ou errada. Outras vezes queremos questionar Deus sobre o que está acontecendo em nossa vida. Questionamos o Senhor. Por quê? Até preguei sobre isso esses dias, né? Preguei sobre os porquês da vida. Gente, sabe? Outras vezes queremos questionar a Deus sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo na minha vida? Pois não entendemos. Nós não entendemos. Muitas das vezes, sabe, gente, o propósito de Deus é muitas das vezes difícil de nós, como pessoas, como servos, seres humanos, falhos e fracos que somos, frágeis. É difícil entender. E, gente, nós pensamos em parar, pensamos em desistir, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós devemos crer nas promessas, indubitavelmente. Nós devemos crer na promessa, tá? Porque a promessa de Deus não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com fé. E a fé é certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Consegue entender? A fé é isso. Mas muitas das vezes nós somos forçados pela circunstância a desistir. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito não fará, ele está perguntando. O profeta, aliás, Moisés, ele, quando escreveu esse texto, né? Porque esse texto foi escrito por Moisés, mas não foi Moisés que vivenciou isso. Isso aqui foi Balaão, que recebeu ali uma inspiração divina. Balaão era um profeta, que ele profetizava a mando de Balaque. E esse Balaque, gente, esse Balaque, ele era um homem que queria ver a ruína do povo de Deus. Só que o povo de Deus estava debaixo de uma promessa. E por mais que alguém queira te destruir, ver o teu fracasso, ver você por baixo, ver você na derrota, por mais que queiram ver você na pior, existe um Deus que prometeu e a promessa dele não volta atrás. Tendo ele falado, havendo ele falado, não cumprirá? Com certeza ele vai cumprir. O Deus que surpreende, o Deus que não volta atrás nas suas promessas, vai te honrar. Números 28, aliás, 23, 19, esse texto que nós lemos, nós devemos seguir confiando nisso. Temos que seguir o caminho do Senhor, crendo que Deus irá cumprir a sua promessa na nossa vida. E quando temos fé, os sentimentos são perseverança, esperança, força, ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Oi, escute que eu vou falar para você. Você vai ficar só. Vão te desamparar. Vão virar as costas para você. Vão te interpretar erroneamente. Você muitas das vezes vai ser manipulado. Pessoas vão tentar manipular você, mas ninguém consegue, gente. Sabe por quê? Porque você está escondido nele. Ele é o teu escudo, ele é a tua rocha, ele é a tua fortaleza. O homem mente, mas o Senhor não mente para você. E sabe, muitas pessoas vão ver de fato quem vocês são. Talvez algumas pessoas te conhecem apenas superficialmente. E elas acham que você muitas das vezes não é capaz, que você não é totalmente, digna. Já viu pessoas que não vão, muitas das vezes, com você? Como assim, pastor? Parece que fulano foi com minha cara, parece que fulano se desgostou de mim, parece que
E começa você a perceber que tem alguma coisa errada. Jesus falou, você vai ter aflições, se preocupa não, tem bom ânimo. Gente, presta atenção. Isso é, tenha sentimentos de fé. Se você quer ter um sentimento, tenha sentimentos de fé. E sabe mais? Gente, perseverando, vai na visão, corrija a maneira de encarar. Eu conversava com uma pessoa ontem, falando, pastor, tem que orar e vigiar, né? Aí eu falei, exato, só que inverta isso. Tem que vigiar e orar. Aí essa pessoa falou, não é a mesma coisa, não? Falou, não é a mesma coisa. Quando você vigia antes de orar, porque tem gente que ora primeiro, vigia depois. Mas primeiro tem que vigiar, depois orar. Quando eu estou olhando ao meu redor, orando em cima do que eu estou vigiando, orando em cima do que eu estou vendo, do que eu estou apercebido, eu vou orando com objetivo, com foco, com direção. Entende? E sabe mais? Assim, querido, eu vou ficar atento, não o que me dizem, não o que eu escuto, mas o que eu comprovo, no que eu percebo. Muitas pessoas, elas são vencidas aqui, ó, no ouvido. Não foi Deus que prometeu, isso não foi de... não é bem assim, fulano. Gente, para de escutar as pessoas, escute a Deus. Começa a escutar a voz do Senhor. Ontem, na vigília, olha, gente, o pastor Gilvan estava conversando comigo, tá demais. Essas vigílias, meu amigo, é uma coisa sobrenatural. É sobrenatural mesmo, sabe por quê? Olha a chuva, tempestade ontem. Foi uma verdadeira tempestade, ventos fortes, aquele frio, a sensação térmica baixa, né? Muita chuva, não é chuva, uma garoa não, muita chuva mesmo. E o povo ali presente, ao pastor Gilvan falou, pastor Adevaldo, olhe, isso só pode explicar Deus. Eu falo, com certeza. Quando eu resolvi, lógico, diante de Deus, quando a gente cria o tema da vigília, o nosso diretor, o nosso coordenador pergunta, pastor, qual vai ser? Ele pergunta para mim, qual vai ser o tema? Eu oro a Deus. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer? Não é aquele que pega, não é um nome sugestivo, não é isso. Não, é aquilo que o Senhor quer para fazer na nossa vida, gente. É aquilo que Deus quer fazer para nós. Aí eu falei, rapaz, e Deus está trazendo as pessoas, está avivando as pessoas estão recebendo milagres, muita gente ligando, agradecendo, mandando mensagem no WhatsApp, mandando mensagens, olha, pelo Facebook, dizendo, pastor, glória a Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, eu quando digo para as pessoas, tem gente que às vezes fica até com o pé atrás, muitas das vezes, né, já foi tão magoada, tão machucada, que às vezes ela até é difícil acreditar. Ela fica até assim, um pouco que desanimada. Mas, escute, a sua vitória é minha vitória. O seu milagre é o meu milagre. A sua bênção é a minha bênção. Se você é abençoado, eu me alegro com a sua bênção. Independente de você acreditar ou não, eu vou orar. E nós estamos nessa consagração, gente. São 21 dias de consagração. 21 dias em que o mover de Deus, a resposta de Deus vai chegar. Vai chegar. Aquela resposta de milagre urgente. Aqui, segundo o livro de Crônicas, as Crônicas dos Reis, segundo livro de Crônicas, capítulo 20,
Nós não estamos aqui para brincar, para extorquir, não estamos aqui para sensibilizar e emocionar ninguém. Eu vivo a fé. E a fé não é somente vibrar, pular, gritar. Não, a fé muitas das vezes ela se manifesta de forma sutil. Ontem eu até falei, gente, está aqui quem crê em mistério de Deus, está aqui quem crê em movimento, está aqui, eu gosto de movimento, mas não, tem uma hora que tem um irmãozinho lá que estava meio eufórico, né? E estava chamando mais atenção para ele do que para o que estava acontecendo no altar. Eu falei, epa, peraí, irmão, sossega, baixa a bola aí, calma, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, é assim, se eu quiser falar em línguas agora eu falo. Não tem esse negócio do Espírito Santo tomar conta e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Não, pelo contrário, o Espírito Santo fala os frutos do Espírito que há domínio próprio, ou seja, controle. O Senhor não é como demônio, entidade, toma conta, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele está ali dando sobriedade, serenidade. Gente, não tem essa coisa não. O negócio com Deus é diferente. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, eu queria que você desse uma olhada nesse texto, que eu acho tremendo. Muitas pessoas, elas não entendem a interpretação desse texto por um simples detalhe, por uma simples interpretação. Mas olha aqui, por favor, por gentileza, o texto sagrado, 2 Crônicas, e observe aqui essa palavra, essa mensagem que o rei Josafá, ele diz para o povo de Deus naquela época, tá? Josafá chega e chama a atenção do povo, tá? Quem encontrou, diga glória a Deus. Segundo o livro de Crônicas, Antigo Testamento, ele diz aqui, versículo 14: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todos Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, o que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa. A peleja não é vossa. Mas ele diz o quê? É do nosso Deus. Mas do nosso Deus. Amanhã descereis contra eles. Aí ele diz aqui, na ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o livramento do Senhor. Vede o livramento do Senhor. Interessante isso aqui. Pode ver que Deus vai livrar. Deus vai trazer livramento para o Senhor e para a senhora. O Deus de livramento, o Deus que vai fazer você ver o que vai acontecer com o inimigo sem você ter que fazer nada. Ele que vai fazer. Aí diz aqui, vamos lá, na continuação. Ele diz assim, versículo 17. Eu vou avançar para o versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai ao encontro, porque o Senhor será convosco. Esse amanhã representa o futuro. Representa o que Deus tem reservado para o seu futuro. Senhor, senhora, moça, rapaz, não importa quem você seja. Não importa quem é você. Mas pastor, o que isso tem a ver com Deus não é filho do homem? O que tem a ver, pastor? O que tem a ver? Isso não foi uma promessa? Deus não prometeu para Josafá que ele não teria que lutar?
que a peleja não era dele, mas era de Deus. Talvez você recebeu uma mesma promessa, tá? A mesma promessa de livramento, a mesma promessa de milagre, de cura, de libertação. Talvez você recebeu uma promessa com resposta de causa ganha. Talvez a promessa de prosperidade, de bênção na vida sentimental. Uma promessa, gente, de ministério, de avivamento. E a promessa que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir. Ele começa a dizer tudo isso. Aí de repente, lá no versículo 20, olha o que o Senhor fala para o povo. Olha o que o Senhor dirige ao povo, dizendo assim, ó: pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Gente, crer em Deus te dá segurança. Crer no profeta de Deus te faz prosperar. Crer em Deus te dá segurança. Eu não estou inventando, está aqui na Bíblia. Confira, pelo amor de Deus, se está na sua Bíblia também. Veja se esse versículo bate. Leia. Texto sem contexto é motivo para pretexto. Leia direitinho, para depois não ficar dizendo: ah, pastor ficou com o ziriguidum, com enrolação. Não, leia, interprete. Crê em Deus, estarei seguro. Crê no profeta, prosperarei. Mas pastor, eu vou crer no profeta para prosperar. Eu não vou crer no profeta, mas no que o profeta tem para passar, mediante a palavra de Deus. Profeta não faz ninguém prosperar, mas o profeta tem coisas que você talvez não tenha. Eu lembro que um homem que estava paralítico, ele ouviu assim, olha o que ele ouviu. Ele ouviu o apóstolo se aproximar, e o apóstolo disse assim: não tenho ouro nem prata, aleluias, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Atos capítulo 3, versículo 6. O que eu tenho eu te dou hoje. A unção na minha vida eu passo para você hoje. Unção de cura, unção de prosperidade, de porta aberta, de libertação. A unção que está na minha vida. Ontem você ouviu o testemunho, a Adriana, ela contou que chegou aqui e uma situação caótica, difícil, foi forte demais o testemunho dela. E ela falou que só contou a metade. E eu cheguei para ela que disse que a vida dela mudava naquele dia. Foi numa vigília, inclusive. Vigília das causas impossíveis. Gente, todas essas vigílias, elas não são estabelecidas ao acaso, não, tem um propósito, tem uma direção. Assim como diz aqui, ó, Atos 3,6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que o senhor tem, pastor? O que o homem de Deus tem? O que o profeta tem? Sabe? Tem a provisão de Deus para entregar para a sua vida. Aleluia. Tem provisão de Deus para a sua casa. Sabe? Tem um texto, glória. Rapaz, o negócio está forte hoje, viu? Ah, meu Deus do céu, tremendo isso aqui. Uma revelação divina para a sua vida. Muito forte mesmo. Deus não fará coisa alguma
sem revelar primeiro aos seus servos, os seus profetas. Pastor, tá onde isso aí? Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Dá uma olhadinha no livro de Amós. Olha o que diz o texto. Amós 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deus me revelou um segredo para abençoar a sua vida. E ele disse: faça esse propósito, 21 dias. Ah, mas Daniel jejuou 21 dias. Sim, Deus pediu, ele me revelou para que eu fizesse isso também. E você também, que acredita no profeta, você que acredita que essa inspiração veio de Deus, faça também o seu jejum. Faça o seu jejum. Pastor, como que eu faço? Tem gente ligando, pastor, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte: eu, pastor Adevaldo Oliveira, um dia pela manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, eu vou intercalar os horários. E o tempo de jejum que você vai fazer é pessoal, é intransferível. O jejum que seja muitas das vezes o suficiente para você sentir que foi aceito por Deus, o Espírito Santo vai confirmar em você, no seu coração. É 6 horas, é 12 horas. Não faça loucura, mas faça no Espírito. Porque o interessante não é a quantidade de horas, mas é a qualidade dessas horas que serão jejuados. Consegue entender o que eu estou falando? Querido, vai estourar, meu irmão, uma explosão de testemunhos, uma explosão de milagres. Vai ser algo forte, meu irmão, tremendo que vai acontecer. Vai ser algo forte. Eu estava conversando com uma irmã lá de Manaus. Inclusive eu até perguntei para ela se podia falar. Ela: pastor, fale, mas não fale meu nome não. Aí eu: tá bem. E ela conversou comigo, ela disse assim: pastor Adevaldo, aí eu: diga. Aí ela falou: o senhor realizou aquele sonho? Aí eu: qual sonho? Tem tanto sonho. Aí ela: aquele, pastor, de ir até Israel. Falou: rapaz, ainda não. Aí ela: por quê? Falou: porque a última vez aconteceu que o ministério que eu estava, né? Tive que mudar e tal, e de repente a coisa não foi adiante. E também, né, para bancar, eu particularmente não teria, na ocasião, o valor viável para ir. Aí ela falou: pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar metade dessa passagem. Aí eu falei: rapaz, que bênção, é sério? Ele falou: vou lhe dar metade, aí o senhor levanta o restante. Aí eu falei: rapaz, não é fácil não, viu? Levantar metade na atual circunstância. Só que, irmão, promessa de Deus, eu vou dizer uma coisa, ela passa o tempo, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras vão de passar, uma hora acontece. Aí ela falou: pastor, o senhor vai quando? Quando é que o senhor quer ir? Eu falei: eu quero ir agora, se fosse o caso. Mas a questão não é querer, a questão é a condição. E eu creio que Deus deu chamado, Ele dá a condição. Então, amém. Quando o senhor decidir ir, eu disponibilizo. Aí eu falei: tá bem. Aí, sabe, qual o sonho que Deus te deu? Qual a revelação que Deus te deu? Qual o desejo que você tem? Qual é a vontade que você tem? Eu vou dizer uma coisa, irmão, vai acontecer. E eu estou fazendo essa campanha, esse propósito, inspirado por Deus, para levantar colunas, para levantar homens e mulheres de Deus, que não aceitam mais viver no anonimato, que não aceitam mais o fracasso, a derrota,
que querem uma resposta urgente, um milagre urgente, para que venham alcançar a resposta de Deus para alguma área específica da sua vida. Talvez eu estou falando aqui agora, e o que eu estou falando está entrando como uma resposta de Deus para você, como uma resposta de Deus para a sua vida, como uma resposta de Deus para o seu coração, uma resposta de Deus para o Senhor e para a senhora. Talvez você estava dizendo assim: meu Deus do céu, o que eu faço, Senhor, para alcançar essa resposta? Enquanto eu falo, aí Deus fala: olha aí, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. E eu estou convocando essas pessoas para isso, gente. Tem hora que não adianta, não vale a pena ser boa, ser bom. Não adianta apenas ser generoso, ser generosa. Tem hora que você tem que exercitar a sua fé. Tem hora que você tem que sair da zona de conforto. Caridade não é o suficiente. Amor a Deus apenas de palavras não é o suficiente. Ir ao culto apenas não é o suficiente. Postar versículos, mandar mensagens apenas não é o suficiente. Nós temos que sentir o peso do sacrifício. Pastor, eu tenho percebido que sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, mas eu estou naquela zona de conforto. Eu preciso sair, pastor. Gente, o sacrifício gera vitórias. Eu falava ontem, não precisa subir a escada de joelhos, não precisa subir, usar uma roupa para fazer promessa, carregar uma cruz pesada no ombro. Jesus a sacrificou por nós nesse sentido. Mas o sacrifício que nós temos que travar, gente, é anulando a nós mesmos, sabe? É nos desprendendo das coisas deste mundo. Esse é o sacrifício. Esse é o sacrifício. O sacrifício é esse, é honrar a Deus, é honrar ao servo de Deus. Olha o que a mulher de Deus falou. Vejo que esse profeta é santo homem de Deus. A mulher sunamita, ela falou para o marido sobre Eliseu. Queridos, eu queria que você entendesse, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 9. Sabe? E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado, observa, presta atenção. Eu vou dizer uma coisa: o santo homem de Deus, ele deixa a sua marca. Gente, deixa eu dizer um negócio para você. Estava conversando, ontem eu encontrei uma pessoa da minha época de evangelho, de início. Tem uma ouvinte nossa lá de Caruaru, inclusive ela estava na vigília ontem, e eu não sabia, não tinha nem ideia. A Gina Carla, meu amigo, nós somos contemporâneos da mesma época, de início de igreja, de obra de Deus. E ela contou o testemunho que Deus fez na vida dela. Quando nasceu, mais de 40 graus de febre ela tinha quando nasceu, e o médico colocou ela no isolamento. Chegou outro especialista, olhou e falou: essa menina aí, já sei o que ela tem. Ela tem paralisia infantil, do tórax para baixo. Ela vai ficar com um S na coluna, as pernas delas vão ficar atrofiadas, provavelmente ela vai ficar com um braço mais curto que o outro, ela vai ficar uma inútil, né? E a mãe dela ouviu aquela palavra daquele médico e não aceitou, foi buscar a Deus, recorreu a Deus, e o pastor falou. E ela lutando, orando, e hoje ela está uma mulher
independente, depende só de Deus, como mesmo ela falou. A vida dela mudou, porque um santo homem de Deus falou, e a vida dela mudou. Às vezes tem, sabe, pessoas que falam, eu não preciso me defender. Tem hora que dá vontade de se defender, mas as nossas ações, elas vão falar por si só. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Gente, Eliseu era realmente um homem de Deus. Seu nome significa Deus é salvação. Eliseu, o significado é Deus é salvação. O sucessor de Elias foi um profeta exemplar. O seu trabalho profético nos reinados de Jeroão, Jeú, Jeoacás, que estão registrados no segundo livro de Reis, mostra, gente, a corte idólatra, o sacerdócio idólatra, um espírito de oposição. Gente, eram pessoas contra o evangelho. E hoje existem pessoas assim, com esse espírito de idolatria, esse espírito de Jeoacás, o espírito, meu irmão, de Jeroão, de Jeú, que se opõe a Deus, que se opõe aos homens de Deus. No texto segundo Reis 4:9, notamos que esta mulher não teve um amor ágape à primeira vista. Quando ela olhou de cara, não foi aquela coisa que inspirou ela, mas ela observando. A sunamita, ela se revela uma mulher observadora, detalhista, vigilante, e não emocionalmente levada por uma simples aparência de santo homem. Ela não viu fulano dizendo: olha, fulano é homem de Deus, olha, fulano não, se eu fosse você, pulava fora, viu? Rapa fora aí, porque aqui, aí eu não concordo. Gente, não vai escutar ninguém. Olha, deixa Deus te mostrar. Observa quem passa por você. Não era a primeira vez que Eliseu passara próximo a esta mulher, ao seu marido. Gente, ele já estava na observação apurada de sunamita há algum tempo. Viu o caráter, viu o comportamento e começou a observar que sempre passando ali, ele passava com uma missão. Passava com uma missão. O olhar crítico dela. Era uma mulher rica, que não atentava para os outros interesses, senão o de avaliar a santidade, a diferença na estrutura de homem de Deus, muito além das aparências religiosas. Porque tem pastor que é o seguinte, né? Só fala com ovelha na igreja. E tem que marcar. Não está disponível para a ovelha, não está disponível para a pessoa, para atender, não está disponível para nada. A não ser que ele esteja na igreja. Porque ali eu sou pastor, fora não. Brincadeira. Eu estava conversando com uma irmã ontem, que nós adotamos em oração muitas pessoas. Gente, tem horas que realmente eu não dou conta. Muita gente, às vezes, né? A gente tem nossos trabalhos, tem família, a gente tem amigo, tem irmão, mas olha, eu tenho que me preocupar, sempre mando uma oração, sempre mando uma palavra. Às vezes a gente não consegue direcionar especificamente para uma pessoa, a não ser que a gente saiba de uma causa específica, para a gente dizer: não, estou aí firme, viu, fulano? Vou abraçar, mas a gente sempre inserir essa pessoa, no geral, nas nossas orações. É difícil, não é fácil. Para você ter uma ideia, a minha agenda é muita gente mesmo, é de vários estados, Bahia, já passei em Manaus, já passei no Rio Grande do Norte, na Paraíba, aqui no Pernambuco, pessoas de fora. Então, gente, mas a gente dá uma atenção. Imagina, são muitas para eu só. Então, se eu ficar me dirigindo à pessoa, às vezes, nem sempre é mais fácil. É mais fácil, às vezes, a pessoa me procurar e dizer: pastor, posso contar com o senhor? O senhor pode me ouvir? Sim. Eu nunca deixei
de agir dessa maneira com as pessoas, sou muito transparente. E o que eu tenho de falar não passa a mão. Se você me ajuda ou não me ajuda, vai ouvir a mesma coisa. Vai ouvir a mesma... Pastor, o que o senhor acha nisso? Aconteceu isso, aconteceu aquilo? Se for para rasgar o verbo, vou rasgar o verbo. Se for para passar a mão, vou passar a mão. Mas eu não ponho panos quentes. Nos dias de hoje, qual homem poderíamos hospedar em nossa casa com a garantia de ser realmente um santo homem de Deus, sem sofrermos decepções? Pelas aparências, nós podemos dizer, fulano me decepcionou, mas às vezes as aparências enganam. Às vezes a gente acha que fulano decepcionou, sabe por quê? Porque às vezes nós queremos ouvir o que queremos ouvir. Queremos ouvir algo que massageia o nosso ego. Aí quando o homem de Deus fala algo, aí a gente diz, esse daí não é homem de Deus não, porque ele falou que eu não queria ouvir. Então, querido, se você quiser um profeta contratado, então você está no lugar errado. Mas o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele tem que falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E Sulamita começou a perceber que Eliseu, ele era dessa forma. Era um verdadeiro furacão. Era um homem dinâmico. E a palavra de Deus se cumpria na boca de Eliseu. Tal qual na vida de Elias. Eliseu olhou Elias como exemplo. E eu falando, de vez em quando a gente conversa com alguns irmãos e falam, pastor, puxa vida, eu louvo a Deus pela sua vida, o Senhor está sempre junto e tal. Gente, mas o nosso papel é esse. O nosso papel é exatamente esse. Teve um irmão, faz acho que 1 ano que eu não falo com ele, e ele disse, puxa pastor, na hora que eu mais precisei, o Senhor me ajudou e tal. Faz tempo que a gente não conversa e tal, mas eu sei da sua correria e sei da sua batalha. E ele ouviu falando sobre esse jejum, e ele falou, pastor, é a ocasião que eu vou falar com o pastor Adevaldo Oliveira, porque eu quero sair dessa situação. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua adversidade? Qual o seu problema? Esse propósito de 21 dias é para isso. Na madrugada, eu vou estar orando e vou estar consagrando o jejum. Hoje é o primeiro dia que eu estarei nesse propósito, já jejuando, em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Já começo hoje. Quer começar hoje? Comece. Separe quantas horas você sentir de Deus para fazer hoje. E durante 21 dias, até o dia 2 de agosto, nós vamos estar nessa fé. E você não vai só jejuar, você vai ler a palavra, você vai buscar momentos com Deus. Você não vai virar um bitolado, um fanático, mas você vai consagrar e dedicar dias e momentos para o Senhor. E você vai fazer um propósito, um desafio de oferta. E você vai dizer, Senhor, este é um sacrifício. Eu falei no primeiro dia, faça uma oferta de X, falei o valor de R$100. Eu falei, você, R$100 não é um sacrifício, faça 200, não é sacrifício, 300, não é um sacrifício, faça 1000. Mas faça. Mas pastor, por que é oferta? Por que tem a ver isso? Sabe, gente, que às vezes a oferta é mal interpretada. Quando o pastor, ele começa a falar da necessidade, às vezes a pessoa já põe o pé atrás e recua. Mas escute, oferta, querido, é expressão de confiança, de amor, de agradecimento para com o Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus disse, melhor dar do que receber. E olha aqui um homem que ficou apavorado porque não conseguia dar a oferta dele. Ele queria sacrificar, mas tinha que esperar o profeta. E sabe, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece, preste bem atenção. Preste bem atenção que Deus está falando com você hoje. Querido, Samuel falou assim, olha, espera a hora do sacrifício que eu vou chegar. Aí o rei Saul, tá?
O rei Saul se precipitou e começou a oferecer o sacrifício antes do tempo. Ele começou a ver a impaciência do povo. E ao ver a pressão do povo querendo sacrificar, porque o povo sabia, sacrifício era sinal de vitória, era sinal de resposta. E demorando o profeta, ele disse: eu vou fazer o sacrifício, eu vou oferecer. Não, quem ofereceria era o profeta. Ele teria que esperar o profeta fazer aquele sacrifício, aquela oferenda. Mas olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. Primeiro livro de Samuel. Encontra aí, por favor. Capítulo 15. Versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Jael, ter se oposto a Jael no caminho quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos, crianças de peitos, ovelhas, camelos e jumentas. Saul convocou o povo, os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá, e chegaram, pois, a Saul, a cidade de Amaleque, e pôs emboscadas no vale. Disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu não destrua juntamente com eles. Porque usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilã até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, anunciou-lhe aquele, dizendo assim: chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que ouço, e mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para o sacrificar ao Senhor, o teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Interessante é que ele disse que poupou para o Deus de Samuel. Peraí, não era Deus de Saul também não? O teu Deus, quer dizer, não é meu Deus também não, é só teu? Vamos lá, isso aqui é um detalhe. Aí versículo 16, então disse Samuel a Saul: espera, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles e extermina-os. Porque, pois, não atendeste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o seu caminho, pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque,
e os amalequitas e os destruí totalmente. Mas o povo, botou a culpa no povo, tomou porventura o melhor do despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer o Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Porque, meu irmão, quem não obedece sacrifica. Mas entenda aí, o Senhor, Ele ama o sacrifício, mas desde que Ele peça, desde que Ele te mova para isso. Deus mandou exterminar. O sacrifício era matar, exterminar tudo que tinha ali, era o sacrifício. Mas Ele poupou, Ele guardou ali, porque Ele visou exatamente o melhor que estava ali em Amaleque, o melhor que estava lá naquele local. Gente, o que Deus mandou você fazer, faça. Não tenha nenhuma restrição. Vai fazer exatamente o que Deus te ordenou. Faça conforme Ele te disse. Eu vou dizer uma coisa para você. Para mim foi um sacrifício grande trazer esse propósito para você, sabe? Mas eu não estou nem aí para o que pensam, para o que dizem. Eu estou aí para o que Deus me manda, para o que Deus me fala, para o que Deus me orientou. E eu vou dizer para você até o dia 2 de agosto. Por que 2 de agosto, pastor? Porque o Senhor deixou para isso, para essa ocasião, para essa data. Sabe por quê? Porque exatamente dizem que o mês de agosto é mês de desgosto, mas vai começar agosto debaixo de muita bênção, debaixo de muito milagre. O que vai acontecer de milagres, de sobrenatural, não está na história. E você vai fazer o seu propósito. Você vai dizer: Senhor, eu vou honrar, eu vou ajudar a obra, eu vou fazer como o pastor está falando, eu vou fazer exatamente como o homem de Deus está me dizendo. E você se prepare para colher, se prepare para receber o melhor de Deus, se prepare para receber a colheita de Deus para a sua vida. E olha, talvez você diz: eu não tenho recurso. O Deus que chamou você, o Deus que dá semente, é o que semeia e pão para alimento. Ele vai dar semente para você, Ele vai dar também o alimento, Ele vai dar todo o recurso que você tanto precisa. Se prepare, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.